Olá! Você sabia que você está numa universidade há muito tempo? Você pode me dizer, é verdade, tem 2 anos que eu estou fazendo faculdade. Tem uma outra faculdade que você já faz parte dela há muito tempo, mas há muito tempo mesmo. Você pode replicar comigo nesta hora, mas eu só fiz o primeiro grau, o segundo grau. Pois então eu afirmo, você está numa faculdade, numa universidade há muitos anos e nem sabia. Eu vou explicar para você isto hoje. Eu sou Renato Fernandes Gonçalves, exercendo aqui o meu Ministério Pastoral de Ensino na nossa Escola de Adoração e Serviço. E hoje eu quero que você possa, junto comigo, olhar para este livro sagrado, compreendendo como estudar a Bíblia, como olhar para esses 66 livros, inspirado pelo Espírito Santo, que tem um propósito só, de Deus. É o próprio Deus eterno se dispensar a si mesmo para dentro da humanidade e revelar em mim e em você Cristo em nós, a esperança da glória neste mundo criado. Este é o alvo e o propósito eterno de Deus. Deus quer que você cresça no conhecimento, na sabedoria e nas experiências com Ele aqui nesta terra. Como é que eu olho para as Escrituras Sagradas? Como é que eu estudo a Bíblia? Eu quero falar para você que quando você estiver olhando para este livro, você precisa ver 7 aspectos importantes. É o que eu vou falar com você hoje. 7 aspectos da palavra de Deus. Muito importante enquanto você estiver olhando as Escrituras Sagradas. Eu disse que você está numa universidade há muito tempo e não sabe. Isto mesmo. Porque o propósito de Deus é treinar você, é transformar você, é realmente fazer de você cada vez não só uma pessoa melhor, mas uma pessoa igual a Jesus Cristo, melhor impossível. Vamos ler um texto da Bíblia para nos ajudar? Diz assim: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades, expulsar os demônios. Simão a quem pôs o nome de Pedro. Veja bem, Jesus chama para si, para que estivessem com ele. Eu quero dizer para você que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Você está numa universidade há muito tempo. Deus também está nos templos onde os homens constroem, porque nós nos movemos e existimos em Deus. Ele enche o céu, ele enche o céu, ele enche a terra, ele enche todos os lugares. Portanto, você não pode fugir de Deus. Mas dizer que Deus está habitando num templo, que é ali que ele mora e que nos outros lugares ele não está, é cometer um erro terrível sobre a visão de quem é Deus e de qual a direção que Deus traz. Você está numa universidade de Deus. Deus chama você para estar com Ele. É isso aí. Desde o ventre da sua mãe, Deus te preparou com propósito de direção. Deus disse para Jeremias: Antes de eu te formar, as nações te dei por profeta. O propósito do coração de Deus, o serviço que você tem que realizar aqui nessa terra, não foi algo que você de repente encontrou Jesus no caminho, de repente você foi para a igreja, de repente você recebeu uma mensagem interessante. Não, nada de repente nessa direção. Antes dele te formar no ventre, ele já te conheceu, ele já tinha direção e sabia que eu estaria falando com você esta verdade aqui nesta hora, porque nós estamos falando de um Deus soberano e todo-poderoso que em Cristo Jesus nos amou e nos trouxe eterna redenção. Ele é o Messias, o Verbo, a palavra que se fez carne. Aleluias! É desse Deus que nós estamos falando e é Ele que desde o ventre da sua mãe já te inscreveu na sua universidade, na sua faculdade, para te treinar. A Bíblia fala, a ciência incha, mas o amor edifica. Na verdade, o alvo de Deus é te treinar no Espírito, te formar a imagem do seu Filho. E é claro que o objetivo dele é que você possa estar na presença dele. Vamos ver mais um texto que reafirma isto? Olha só, Atos 4,13. Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Que surpreendente, olha só.
Pedro e João, homens indoutos, sem conhecimento, eles não eram doutores. No entanto, a sabedoria que eles viram nele tinha uma conclusão: eles haviam estado com Jesus. Eu quero dizer para você que nessa escola de adoração e serviço, essa escola não é minha, essa escola de adoração e serviço é de Deus. E somente você, estando com Ele, não é estando junto comigo, é estando com Ele, é que você vai realmente ter esta sabedoria para executar o serviço para o qual você foi criado por Deus para fazer e viver aqui nessa terra. Observem, Pedro e João eram homens indoutos. Eu vou contar uma experiência para você. Há muitos anos atrás, tinha uma senhora na nossa igreja muito amada, muito querida de todos nós. Hoje ela já está na glória. O nome dela era Nadir. A Nadir, como Pedro e João, era indouto. Era uma pessoa que não tinha a oportunidade de frequentar as escolas naturais humanas. Ela sabia ler, sabia escrever, mas não pôde desenvolver o seu talento porque doou a sua vida pela sua família. Essa foi a razão. Muito bem, uma mulher que andava com Jesus, mantinha comunhão com Deus, intercedia, e todos nós víamos os frutos do Espírito na vida dela. Muito interessante que uma vez me procurou uma pessoa que não era uma pessoa cristã, não era uma pessoa que era de igreja, e era uma pessoa que era um advogado muito estudado, muito intelectual. Ele esteve comigo, conversando comigo, eu pude orar com ele, pude interceder, e a Nadir também tinha estado com ele e orado com ele lá em nossa Conexão Vida, que nós chamamos, um lugar de atendimento, de intercessão, orando junto com ela também em sua casa. Interessante é que depois ele me procurou de novo e eu ministrando sobre ele, ele disse assim: olha, muito bom o seu aconselhamento, muito boa a sua oração, mas eu queria mesmo estar com aquela senhora. Veja só, eu oferecendo para ele a melhor filosofia, o melhor ensino que eu tinha, tá? Não é o melhor da terra, mas o que eu tinha para oferecer. E, no entanto, ele procurou um homem extremamente intelectual. Ele queria mesmo era estar com a Nadir, porque a Nadir, muito cheia do Espírito Santo, muito cheia de sabedoria, estava na escola, na universidade de Deus. Eu quero falar para você que o objetivo de Deus é que você use o seu talento da melhor maneira, que você puder fazer uma faculdade natural, que faça, que você possa adorar com todo entendimento. Essa não é uma celebração da ignorância, ou uma celebração do não estudo, da celebração de que não precisamos nos dedicar às letras. Não. Moisés era instruído em toda a ciência do Egito. Então, não é uma mensagem negando a necessidade de colocarmos na nossa mente, colocarmos no nosso intelecto o melhor que tem nessa terra. Devemos estudar. Aliás, eu gosto de ler bastante. Nada errado em ler bastante. Nada errado em ter acesso aos livros que nos ensinam coisas boas. Mas o alvo de Deus não é este. O alvo de Deus é que você esteja na universidade dele, onde ele vai ser o reitor, o professor, o mestre da sua vida. Estar na presença dele. A Nadir, por estar na presença dele, absorvia revelações, comunhão, direções que realmente nenhum estudo natural poderia dar. Por isso que esse homem muito intelectual via vida, via glória. O que os homens estão precisando não é de uma religião. O que os homens estão precisando é da glória de Deus chegando na plenitude do Espírito e realmente ministrando com muita graça a unção e a direção de Deus para as nossas vidas. Deus deseja que eu e você estejamos na presença dele. Olha, Êxodo 33, 5. Diz assim: então disse-lhe, se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos e ao teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos, eu e o teu povo, de todo povo que há sobre a face da terra? Observe só, em amarelo, não é por andares tu conosco. Queridos, que coisa gloriosa é andar na presença do Senhor. É isso que Deus quer. Que você esteja realmente nessa comunhão do Espírito, na universidade do Espírito Santo, é comunhão com Ele. Ele é o teu mestre. Jesus,
Perdão, Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Você precisa aprender direto de Jesus, numa experiência, numa comunhão, num relacionamento que só Ele pode dar a você. Você vai aprender sobre graça, você vai aprender sobre salvação, você vai aprender sobre a sua segunda vinda numa expectativa gerada no teu espírito, na presença dele, sim. O Espírito e a palavra vão fluir no teu coração. E aí é interessante falar para você que nós temos duas abençoadas heranças. Olha esse texto. Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós temos duas heranças abençoadas. O Espírito de Deus, que habita em nós, que nós não podemos ver, e a Bíblia, que pode ser vista. Vou repetir. Nós temos duas heranças nesta universidade de Deus. O Espírito Santo que habita em nós, que nós não podemos ver, porque Deus é Espírito, e a Bíblia, que pode ser vista. Então, olha só, Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós erramos o alvo da nossa existência, da nossa adoração e do nosso serviço se desconhecermos essas duas heranças que Deus concedeu a mim e a você. Igualmente, todos estamos nessa faculdade de Deus. A faculdade de Deus não é feita num prédio, numa instituição humana, ela é feita desde que você foi gerado no ventre da sua mãe e lá Deus já esteve ministrando ao teu espírito. Deus já esteve te programando, aleluias. Desde que você nasceu, Deus está atento a tudo, você está na universidade de Deus há muitos anos e Deus está abrindo seus olhos para compreender que o seu grande mestre é Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. Então nós precisamos entender o mover do Espírito Santo em nós e entendermos também as Escrituras Sagradas. Como é que eu leio esta Bíblia? Porque a Bíblia, olha só, a Bíblia é a palavra de Deus. Isto mesmo. Este livro não é tinta no papel somente. Este livro é uma inspiração do Espírito do Deus Eterno. Na semana passada, eu devia ter separado aqui, eu não sei se eu vou achar rapidinho aqui, mas eu queria mostrar para você um livro ele professor da Universidade de São Paulo, da USP, ele é professor dos professores de física nuclear. Ele dá aula de mestrado e doutorado. Este homem escreveu um livro muito precioso que eu queria mostrar para você aqui agora, A Bíblia e os Números. Ele, que por ser físico nuclear, está sempre em contato com a Bíblia, ele olha a Bíblia de forma diferente. Ele vê os números, ele vê que até a forma com que esse livro foi escrito é sobrenatural. É muito interessante você ver o olhar matemático da Bíblia que ele nos dá. É muito interessante, mas infelizmente não me preparei para este momento e pode dizer aí à vontade que eu não estou dando a minha aula dentro das normas técnicas que deveria, mas tudo bem. Estou tentando fazer o melhor para você e eu espero que você veja esse esforço, mas foi uma inspiração momentânea. Mas este livro, ele é inspirado pelo Espírito de Deus. Não é qualquer coisa que nós temos aqui. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos uma herança que é o Espírito que nós não podemos ver, e nós temos a Bíblia, que pode ser vista. Essas duas heranças de Deus nos leva a viver nesta universidade de Deus e a crescer. Veja esse texto da Bíblia. Diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo do que tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, olha, as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha só o que o texto em amarelo diz. Toda a escritura divinamente inspirada. Olha só, é a escritura divinamente inspirada. Vou repetir.
a Escritura divinamente inspirada. É isso aí. Que maravilha que você tem. Esta palavra é divinamente inspirada. Portanto, você precisa estudar a Bíblia vendo os aspectos dela. Veja um outro texto da Bíblia. E temos muito firme, ele diz, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Volte à parte de amarelo, diz: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então veja que maravilha que você tem aí. Você tem as Escrituras Sagradas que mostram exatamente esta verdade. É um livro inspirado. Então, nesta direção, eu quero mostrar para você essas verdades. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela explica o próprio Deus. Toda palavra, explicação, e a explicação que tem aqui nessa palavra, ela tem a ver com a revelação de quem Deus é. Então, ela explica o próprio Deus. Então, a Bíblia também explica o desejo de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, Deus vem para explicar a nós quem Ele é. Deus vem para explicar qual é o desejo do coração dele para a nossa vida. Se você fala português, Deus fala com você em português. Eu tenho que falar em português. Senão você não compreende. Deus fala quem Ele é aqui para que você o entenda, para que você compreenda quem Ele é. Por isso é importante essa palavra. Veja mais. A Bíblia é a palavra de Deus e ela explica o plano de Deus. Olha só. Então, Deus quer que você compreenda não só os seus desejos, as suas emoções, quem Ele é, mas que você entenda também o que Ele está planejando nesta terra. Qual é o plano ao te criar? Qual é o plano de estarmos aqui? O que vai acontecer com a nossa vida? Deus, Ele então explica o plano dele para nós. A Bíblia é a palavra de Deus, veja só. E ela explica a origem do universo e todas as coisas. Então, olha só. Todas as coisas são explicadas nessa palavra, porque nele foram criadas todas as coisas. Qual o propósito de todas as coisas terem sido criadas? É muito importante que você, então, entenda que aqui você tem uma chave para treinamento da sua vida espiritual nessa universidade. Como eu disse, 2 heranças que você recebeu de Deus para viver nessa universidade do Espírito Santo. O Espírito que habita em você, e que você não vê, e a Bíblia, que pode ser vista por você. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será o que? Como árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, e dará o seu fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. Então, para que você prospere nessa terra, naquilo que Deus já tinha desde o ventre da sua mãe, é fundamental você se dedicar à comunhão do Espírito, que você não vê, que habita em você, que trará revelações, errais não conhecendo as Escrituras, que você vê, e o poder de Deus, que você não vê. É necessário que você esteja nesta conexão. E por falar em meditar nas Escrituras Sagradas, é isso que nós queremos falar com você. Quando você estiver lendo esta palavra, nós vamos ver 7 aspectos da palavra de Deus. Como é que funciona isso? Olha esse arco-íris. Essa fotografia, ela foi tirada aqui em Nova Friburgo. Isso tem um arco-íris muito realçado. De vez em quando, às vezes, o arco-íris fica um pouquinho fraco, mas essa fotografia foi muito bem feita. O arco-íris, ele é um só, mas ele tem várias cores que o formam. Dá para entender isso? Quando eu falo, então, volte para cá. Quando eu falo, então, em 7 aspectos da palavra de Deus, eu não estou falando de 7 palavras de Deus. A palavra de Deus é uma só. Mas aí, quando você estiver lendo esta palavra, ela tem 7 aspectos, como o arco-íris que nós mostramos.
E aí eu quero mostrar a importância desses aspectos para a nossa vida. O que significa isso? Quando você estiver lendo, eu sempre recomendo quem nunca leu a Bíblia a começar pelo Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, ele explica o Antigo. Eu sei que normalmente você pega um livro, você começa a ler este livro do começo. É o certo. A primeira vez que eu li a Bíblia foi assim. Eu peguei a Bíblia e fui lendo. Não é assim? Começa no começo. Mas depois, mais tarde, eu descobri que é melhor começar a ler o Novo Testamento em Mateus, porque o Novo Testamento explica o Antigo Testamento. Então, antes de você ler o Antigo Testamento, leia bastante o Novo Testamento. Leia uma, duas, três vezes. Depois de ler umas 4 vezes o Novo Testamento, aí sim, você começa a ler o Antigo Testamento. Por quê? Porque ele explica o Antigo. Por isso fala que é antigo, senão você não vai compreender muitas coisas e muitas verdades. Então, no Antigo Testamento nós temos figuras, metáforas, sombra de realidades. No Novo Testamento já é uma explicação mais revelada. Então, nós queremos treinar você, junto da nossa escola de adoração e serviço, a valorizar esta palavra acima de qualquer coisa que você possa imaginar, porque Deus valoriza a sua palavra. Diz que Deus colocou a sua palavra acima do seu próprio nome, ou seja, Deus dá uma palavra e essa palavra ela vai ser cumprida, vai ser vivida. É muito importante, então, você valorizar as escrituras sagradas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, para que você possa, nessa universidade de Deus, onde você vai estar na presença dele, eu estou falando, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. É a presença dele que vai ser o mestre do teu coração, que vai te revelar, que vai te ensinar, que vai te orientar, que vai abrir teus olhos, mas na medida em que você também se dedica, como o Salmo 1, a meditar nesta inspiração. Então, voltando a repetir, eu quero que se você apagar da tua memória toda esta aula que nós estamos trazendo aqui hoje na nossa escola de adoração e serviço e guardar 2 coisas, foi um sucesso essa aula. Nós temos 2 heranças: o Espírito, que nós não vemos, que habita em nós, porque Deus é Espírito, e a Bíblia, que pode ser vista e que precisa ser conectada ao nosso coração. Guardou isso? É nisto que você vai, nessa direção que você vai viver a universidade do Espírito Santo de Deus. E como eu falei, em toda essa Bíblia tem 7 coisas que você vai encontrar em toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar sempre 7 aspectos. O primeiro aspecto deles, vamos lá ver, é história. E aí você pode ver que as nossas Bíblias serão preenchidas. São 7 Bíblias ali. Volto a dizer, não são 7 palavras de Deus. É uma palavra de Deus só, com 7 aspectos diferentes, como eu falei, como arco-íris. Nós temos então a história. O que é história? A história é um relato do passado que aconteceu. Deus tomou vários acontecimentos reais, vários fatos que aconteceram mesmo. Não foram invenções da mente de Deus, porque Deus não faz isso, mas são fatos históricos que aconteceram no tempo, no espaço, que aconteceu aqui nessa terra. Deus pegou essas histórias com um objetivo. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse, você vai encontrar histórias. Aquelas histórias, ela tem um objetivo. E o objetivo é trazer um aviso, trazer um recado, trazer uma direção, trazer um ensino. Deus não está apenas informando um fato acontecido. Então, por exemplo, a história de Abraão. Deus chama Abraão da sua terra, da terra onde ele morava, para o lugar onde Deus tinha prometido. Então, olha só. Deus disse, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não está apenas contando a história que aconteceu. Aconteceu. Mas não é só isso. Ao contar essa história, Deus está trazendo um recado para você, está trazendo um aviso para você. Porque a própria palavra de Deus mostra isso. Veja só. 1 Coríntios 10, 11. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins século. Então, olha só, de Gênesis a Apocalipse, as várias histórias relatadas aqui na Bíblia. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, observe as histórias que estão sendo contadas aqui. Porque essas histórias, elas tiveram a interferência de Deus e elas foram tomadas pelo Espírito Santo, colocadas aqui para um aviso meu e teu. 1 Coríntios capítulo 10, que nós lemos esse versículo agora, ele ali relata a história de Israel de uma maneira bem rápida. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Ele vai contando a história da tentação de Israel no deserto, as provações que eles tiveram. Se você voltar a ler ali, você vai ver.
Aqueles relatos, está dizendo, é aviso nosso, é um recado. Olha, preste atenção nessa história que aconteceu. Essa história que aconteceu tem a ver com a sua vida, tem a ver um recado do Espírito Santo para você, tem um ensino. É a universidade de Deus tomando o Espírito Santo que habita em você, vai tomar essa história e vai aplicar na sua vida. Dá para entender isso? Então, olha só. Você está lendo a Bíblia, está lendo uma história. De repente, aquela história, a herança que nós vemos, que é a Bíblia, a herança de Deus que nós vemos, que é a Bíblia, e a outra herança, que é o Espírito que habita em nós, essas duas conexões, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, essas duas conexões, enquanto eu leio essa história, o Espírito Santo, que é o mestre, ele é o único mestre, não tem de necessidade de que ninguém te ensine nada, mas como a unção dele está em você, ensina todas as coisas, como ela te ensina, nela você deve permanecer. É o Espírito Santo que ensina todas as coisas. Você não precisa mais de mestres humanos para te ensinar, mas você precisa do Espírito Santo e precisa desta herança. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus que habita em você, que vem em você. Na medida que você vai lendo essas histórias, Deus vai aplicando esta palavra ao teu coração e você vai crescendo na graça, vai crescendo no conhecimento e você vai aprendendo. Às vezes uma história que você está lendo aqui é a mesma história que você está passando, é a mesma história que você está enfrentando. Deus vai falando, olha o que está acontecendo com você. É impressionante a sabedoria de Deus para ensinar a todos os moradores da terra. É algo muito importante que o Espírito Santo tem para a tua vida e para o teu coração. E quando você então está aberto ao Mestre em cada história que acontece aqui, e digo mais, em cada história que acontece ao teu redor. E aí está a maravilha do poder de Deus. Porque Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu olho as histórias que estão registradas aqui e olho as histórias que se formam ao meu redor. E eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. Este Espírito Santo vai me ensinando, vai me mostrando, vai me direcionando. Então, a história da nação de Israel é uma história que tem um objetivo: não relatar a história de uma nação, mas ensinar a você recados espirituais para que você seja transformado, mudado, para que você cresça nessa universidade e chegue como diz, né, a altura de varão perfeito. Que você consiga realmente esta maturidade como filho de Deus. Então, quantas palavras, quantas histórias, quantas experiências você não terá aprendido pelo Espírito Santo de Deus. Então, este é um aspecto muito importante. E aí o que está acontecendo? Então, olha só. Com as histórias relatadas aqui. Então, quando você estiver estudando este livro, veja esse aspecto sempre. Preste atenção, não só na doutrina que você está querendo aprender, ou no ensino que você vai ter, mas na história. Porque a história pode te ensinar algo. Essa história, conectada com a história ao meu redor, o Espírito Santo escreve em você uma nova história. Tá me entendendo? Ou seja, a história que está na Bíblia, que você vai estudar, as histórias que surgem ao seu redor, o Espírito Santo que habita em você escreve no teu coração uma nova história, formando em você o caráter de Cristo, formando em você uma maturidade de Deus. Você está na universidade de Deus, na escola de adoração e serviço, que não é do pastor Renato, que não é da Igreja Evangélica Maranata, da qual eu tenho o privilégio de ser membro e conectado, irmãos amados, abençoados, que me amam e que usamos profundamente, gente que cresce conosco nas tribulações, nas angústias, nas alegrias, nas vitórias, estão juntos em fidelidade, caminhando junto nessa história de amor e de adoração, não só ali, mas ele vai gerando em mim, gerando em você uma linda história de amor. Esta escola pertence não a Maranata, não a mim. Essa escola pertence ao Espírito Santo que habita em você e que é o teu mestre e que quer te ensinar e que quer te fazer crescer na graça e no conhecimento. E ele vai fazer cumprir, como disse a Jeremias, antes de eu te gerar no ventre, eu te conheci. Ou seja, já te coloquei como propósito. Você já estava na universidade de Deus antes de ser criado. Meu Deus do céu. Porque você já estava nele. E ele passava instruções enquanto ele te criava. E ele te gerou no ventre da sua mãe. E você está aqui agora, recebendo mais conexões para que você possa adorar e servir como Deus quer. Nosso tempo já passou. E não perca a próxima aula. Porque ainda temos 6 aspectos da palavra de Deus que vamos transmitir para você. Até a próxima aula. E obrigado por estar conosco. Vamos orar. Pai, obrigado
por tua misericórdia e graça que nos envolve, nos treina, nos ensina, Pai amado. E que cada um de nós que estamos aqui possamos aprender com as histórias contadas, inspiradas pelo teu Espírito. Todas as histórias que tu colocaste aqui é para ensino nosso. Obrigado pelas circunstâncias que surgem ao nosso redor, Deus amado, as histórias de vidas que entram no nosso caminho para nos ensinar. E obrigado porque temos o teu Espírito que, com todas essas histórias, está escrevendo uma nova história no nosso coração. Nós queremos estudar a Bíblia, Pai, olhando as histórias que aqui estão, reveladas pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima aula.